Louvado seja o nome de Deus, Pai do Senhor, caros irmãos da nossa Igreja Betel. Senhor pastor, obrigado pela oportunidade. Vamos falar aqui do dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e sob a forma de um vento muito forte, ele invadiu a casa onde todos os discípulos estavam sentados, como se aguardando, né? E o vento muito forte invadiu o local. E sob forma assim de língua de fogo, como se fosse uma língua de fogo. Essa língua de fogo pousou sobre todas as cabeças, né, todas as pessoas, todos os discípulos. Essa língua de fogo veio, né, através do vento muito forte, que gerou um som também muito grande. E em forma de língua de fogo eles foram batizados, receberam o Espírito Santo. Recebido o Espírito Santo, eles começaram a falar em várias línguas das pessoas que se encontravam ali na multidão, de toda parte de Jerusalém e arredores, circunvizinhanças, vários lugares, partos, medos, Sicília, romanos, Capadócia e várias outras pessoas, judeus que se encontravam ali. Ficaram um pouco admirados e atônitos, né? Porque esses homens, os discípulos, começaram a falar nas suas línguas, na língua desses homens judeus, sendo eles galileus, mas imbuídos do Espírito Santo. Eles começaram a falar de Deus, da maravilha de Deus, na língua de todos os que se encontravam ali. E a multidão era muito grande. Como eles falavam assim, na língua de todos os judeus, falando das maravilhas de Deus, falando do Evangelho de Deus, ficaram eles muito admirados e perguntaram entre si: como pode isto? Se esses homens são galileus, como eles falam de Deus em nossa própria língua, como estamos vendo? E muitos acreditaram, né, que eles estavam imbuídos e se tinham recebido o Espírito Santo. Mas alguma parte começou a dizer que eles estavam bêbados. Foi quando Pedro e os 11 discípulos levantaram, ficaram de pé e disseram: homens judeus, como dizer tal coisas? Como pensai assim desses homens, se é a terceira hora do dia, como esses homens podem estar bêbados? Na realidade, eles estão imbuídos do Espírito Santo, como diz Joel, o profeta Joel, na sua passagem, na sua profecia. Ia chegar o tempo que que Deus mandaria o Espírito Santo, que pousaria sobre todos os discípulos. E os filhos deles profetizarão. E os velhos sonharão sonhos. Os servos e as servas também profetizarão. Isso está em Joel.
continuaram, né, falando das maravilhas de Deus. O apóstolo Pedro começou a fazer uma dissertação, né, de como, né, isso poderia estar acontecendo. Sempre apoiado nas palavras de Joel, profeta Joel, e também nas colocações de Davi. E Davi chegou a falar muitas vezes sobre Cristo, que estava morto, que foi morto e ressuscitado, porque era impossível que ele ficasse, né, retido nos grilhões da morte, e se encontrava à direita do Pai. Então, com base nessas palavras de Joel e de Davi, ele começou a explicar o que estava acontecendo com aqueles homens e ele. Depois de ele falar muito sobre a palavra de Deus, falar dos martírios e maravilhas de Jesus Cristo, que tinha feito milagres e milagres, e mesmo assim foi morto. Morto pelos iníquos, morto e sepultado, mas ressuscitado. O que ocorreu é que depois dessa explanação muito bem feita dos martírios e das maravilhas, dos milagres de Jesus Cristo, isso de uma forma coerente, os homens que assistiam, né, tudo isso, ficaram compungidos, né, ficaram assustados e perguntaram ao apóstolo Pedro e aos outros: e como devemos fazer isso, irmão? E como devemos fazer, irmão? Ele disse: arrependei-vos de vossos pecados e se batizai, e também recebei o Espírito Santo. Sair do meio desse povo corrupto, essa nação corrupta, e terão com certeza a salvação. Nesse santo dia de Pentecoste, depois desse grande discurso, explanação e dissertação de Pedro, se converteu mais de 3.000 almas, obra do Espírito Santo. Ocorre que eu queria agora fazer uma explanação pessoal, sem base na Bíblia, é uma comparação. Vejam só, caros irmãos, que aqui se encontram. Em nenhum momento Deus falou em apóstolo Paulo. Em nenhum momento o apóstolo Paulo foi induzido e admirado por ter feito discursos e conseguiu que 3.000 pessoas se convertessem. E o apóstolo Paulo era um homem sábio, homem de letras, homem que falava várias línguas. Era muito culto o apóstolo Paulo. Já Pedro não, era um pescador que deduzimos que ele era semi-analfabeto ou analfabeto. Mas Deus não faz acepção de ninguém. Pessoas estudadas, com mestrado, doutorado, etc. Ou pessoas não cultas. A prova é isso aí. Pedro, semi-analfabeto, converteu no seu discurso mais de 3.000 pessoas.
Já nenhuma passagem da Bíblia fala que o apóstolo Paulo, apesar de ter sido um grande profeta, tenha conseguido esse feito. Fez muito trabalho, fez uma boa obra, sofreu muito, foi muito apanhado, foi preso várias vezes, mas não teve essa oportunidade de, abençoado pelo Espírito Santo, fazer o que Pedro fez. Isso nos mostra que não precisa, não é necessário, não é obrigatório que você tenha um anel de doutorado no dedo para pregar, para conseguir converter uma pessoa, ou 2 pessoas, 10 pessoas a obter a sua salvação. Mostra que Cristo não faz acepção, que Deus não faz acepção do culto como no culto, seja a pessoa pobre, rica, preta, branco, estudado ou não. Se Deus escolher, está escolhido. Se Deus preparar, está preparado. Eu queria que você já tentasse bem. Não é muito estudo acadêmico, teológico, mestrado, doutorado, que vai fazer você ser um grande pregador da palavra, que converta pessoas a seguir, a obedecer, a se batizar, a receber o Santo de Jesus Cristo. E sim, a vontade de Deus, o poder de Deus. Creiam, 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 e assim será. Porque Deus não faz acepção de ninguém, seja quem for ele. Se Deus escolher, está escolhido. E com isto, vejamos que Deus não faz diferença entre ninguém. Deus simplesmente, ele olha a vontade, a persistência, o coração, a obediência e a determinação da pessoa. Não estou dizendo que o apóstolo Paulo não era determinado, inclusive eu sou fã de apóstolo Paulo, mas ele não teve essa grandeza de estar no meio dos 11, até porque ele não era dessa época. Ele não andou com Cristo. Ele chegava até a dizer que não era considerado profeta. Foi um pregador do Evangelho, apenas pregador. E sofreu muito com isso. Mas pregou desde a sua terra até chegar em Roma, onde o governador César se encontrava. E lá ele pregava livremente, sem nenhuma importunação, destemidamente. Mas ele não teve a dádiva que Deus deu ao apóstolo Pedro, pescador, que eu suponho analfabeto. Creiamos em Deus, e tudo é possível que crê, quem crê verá a glória. Buscai e acharei, pedi e receberei, batei e abri-se-vos-á. Jesus, Deus diz, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão sem ser cumpridas. Por isso eu creio que vou fazer esse trabalho de pregação, de conversão, não por mim, não por algum conhecimento bobo que eu tenho, mas pela obra e a grandeza, a misericórdia e a bondade de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.